Voltamos com a notícia de frente desta quinta-feira e a gente vai agora para rodada, vamos dar continuidade à rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado, sempre reforçando que mantendo a tradição e o compromisso do Grupo Gazeta de Comunicação de bem informar em defesa da cidadania do nosso povo. O programa Notícias de Frente, então, realiza e dá seguimento com a rodada de entrevistas. A gente já entrevistou aí quase todos os candidatos, chegamos hoje no nosso na nossa penúltima entrevista, amanhã será a última, e é uma oportunidade única para você conhecer o candidato, propostas e também as respostas, né? O que tem esse candidato para falar sobre as polêmicas que envolvem o nome dele. E só lembrando que aqui no A Notícia de Frente o tempo ficou definido, tanto o tempo quanto a ordem alfabética, tudo isso ficou definido com os representantes destes candidatos e a direção de jornalismo da TV Vila Real. E hoje, nossa penúltima convidada é a candidata do Patriota, a coronel, não é tenente-coronel, é coronel Rúbia Fernanda. Tudo bem? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Nayara. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia. Muito obrigada pela sua oportunidade. Nós que agradecemos a sua presença. E abençoe a todos que estão nos assistindo nesse momento. Dou um bom dia para todos também. Estamos aí nessa labuta. Candidata, eu vou começar com a última polêmica envolvendo o seu nome. A senhora ganhou um apoio aí de Otaviano Pivetta, que agora saiu do PDT, mais um partido de esquerda, um partido que teve aí como um dos maiores nomes Ciro Gomes, que já teceu comentários bem fortes ao presidente Jair Bolsonaro, que é a bandeira que a senhora carrega. Ciro Gomes, recentemente, esse ano ainda, disse que Bolsonaro era corrupto. E aí? Inclusive tem apoiadores também do presidente que querem levar isso para ele. Olha, a candidata de Bolsonaro junto com o esquerdista, Assim, primeiro, vale tudo pelo apoio? Primeiramente, tudo que eu faço, eu repasso ao presidente Jair Bolsonaro, né? Toda vez que algo diferente, que até pela minha primeira vez na política, ele é o meu orientador, né? Nada que eu faço, eu não encaminho para ele primeiro, para me ter um positivo, se posso, se não posso fazer. Em relação aos apoios, estou recebendo muito apoio mesmo, muito apoio de várias pessoas, e a gente está num momento decisivo, na reta final da eleição. Eu receber apoio não quer dizer que eu vou estar junto com essa pessoa, seja quem for, né? Então a pessoa está junto com a senhora, mas a senhora não vai estar junto com ela? Não é questão de eu estar junto com ela. Eu falo, a gente tem compromisso. O meu compromisso chama-se Jair Messias Bolsonaro. Quem quiser vir me apoiar, tem que saber que eu tenho um propósito. E o propósito é cumprir as determinações, as orientações do presidente Jair Bolsonaro. Até porque o projeto é dele, o projeto não é da coronel Fernanda. Eu nunca imaginei entrar na política, Nayara, eu nunca mexi na política, né? Essa parte, a gente estava conversando antes, essa parte que mexe com a política, a politicagem. E aí, recentemente, eu passei a receber apoio de muitas pessoas, de cidadão comum, de políticos, de pessoas que não estão envolvidas na política e têm peso na sociedade. E isso, para mim, é considerável, porque eu tenho uma missão. A missão é ser eleita para estar ajudando o presidente Jair Bolsonaro. Sim, se de um lado você tem a missão, né, incumbida, de certa forma, por um presidente da República, Sim. de ter alguém que possa representá-lo do seu ponto de vista de ideias, do seu ponto de vista de propostas, né? Com certeza. Tá? Isso é altamente positivo em cima de um alinhamento ideológico, né? Mas do outro lado, será que a inexperiência política, do seu ponto de vista de estar num Senado enquanto unidade federativa, enquanto representante de uma unidade federativa, não vai atrapalhar justamente do seu ponto de vista de produção, de tentativa de estabilidade ao Estado do Mato Grosso, prospecção de recursos ao Estado do Mato Grosso, justamente por falta de experiência nesse sentido? Eu acho que não. Eu tenho certeza que não, porque a função de um senador, ela é básica, ela está prevista na Constituição, ela tem a função de proteger a Constituição, de promover as leis e cuidar da parte orçamentária da União. Isso é um beabá. Todo político que chega, seja no Senado, seja na Câmara Federal, antes dele realmente sentar de fato naquela cadeira, ele tem um aprendizado, ele tem uma preparação lá dentro do próprio Senado. Isso na esfera de você estar atuando. E segundo, a falta de traquejo político,
vamos dizer assim, aquela política de carreira, aquela política que todo mundo está acostumado, isso é o diferencial. Isso é o projeto do presidente Jair Bolsonaro, né? Nós precisamos fazer diferente. Hoje, para você ter uma ideia, professor, eu andei já em vários municípios. Quando você chega no município, os problemas que estão lá assolando e travando até o desenvolvimento do município são problemas que estão instalados lá há décadas. E aí a gente fica preso num contexto que só serve para ser deputado federal, só serve para ser senador, só serve para ser prefeito ou governador, seja o que for, aquela pessoa que já tem uma vida política de muitos anos. E isso contraria a realidade. Porque se elas fossem realmente positivas, nós não teríamos nenhum problema assolando os municípios. Problemas simples que faltam realmente gestão. Candidata, a gente recebeu ainda na pergunta que eu fiz sobre o apoio, apoio de um brisolista, de um simpatizante do Ciro Gomes, a gente já conversou aqui com quase todos os candidatos. E um candidato especial, que é seu colega de farda, diz que a senhora, na verdade, é esquerdista, porque o seu marido, ele é tenente-coronel, né? Wanderson Nunes disputou uma vaga, ele que era do PV, mas estava coligado com partidos do PT e do PCdoB, que são partidos de extrema direita, e que a senhora deve ter votado no seu próprio marido. Mas ele falou, olha, eu levantei a bandeira do Jair Bolsonaro, mas tinha candidato que na época estava do lado da esquerda da bandeira vermelha. Então, como que a senhora responde eu acho isso? que o Eliseu, ele está trabalhando demais na Assembleia e está tendo um pouco de amnésia, né? Porque na época da eleição de 2018, inclusive ele caminhou junto com meu esposo pedindo voto no interior, tem foto, tem vídeo do Eliseu fazendo isso, tem foto... Seu esposo não pediu para o Haddad voto? Não, inclusive está nas redes sociais do meu marido, ele recebeu essa autorização do Partido Verde. Meu marido é militar. Isso que as pessoas têm que entender, e tem pessoas que estão usando isso para descaracterizar o projeto do presidente Jair Bolsonaro. Meu marido sempre teve ao lado do presidente Jair Bolsonaro, antes da eleição e pós-eleição. E aí, ele na época, vocês que convivem mais na parte política do que eu, sabem que não é todo partido que você consegue entrar. Inclusive, quando ele foi tentar na época do PSL, como já tinha um número de candidatos a deputado federal, sim, ele não teve espaço. Ficou PSL e aí ele recebeu um convite para ir para o Partido Verde. Ele entrou no dia da convenção e saiu no dia da eleição, no dia da votação. Foi esse o papel dele dentro do Partido Verde. Ele nunca foi militante. Ele apoiou a candidata ao Senado do PCdoB, a Maria Lúcia, né? Lúcia na época, não? Não, nunca. Não. Ele não tem vínculo com ninguém. Não apoiou a candidata? Não tem. Mas isso... Não, porque isso foi dito, por isso que eu estou perguntando. Não, acho que eu estou explicando, não. A situação dele no Partido Verde foi só para a vaga dele, mais nada. E isso... Se ganhasse, ele sairia do partido? Se ganhar, já tinha sido acertado isso, né? Já tinha feito esse contexto, porque era uma questão de espaço que os militares estavam tentando ter. Como Eliseu teve, Eliseu mesmo já teve em outros partidos. Né? Sim, sem São dúvida. questões Então, estão utilizando essa fala mentirosa, né? Porque eles estão com medo. A verdade é essa, é definitivamente, esse tipo de acusação não leva a lugar nenhum. A sociedade não quer mais saber disso também. Entendeu? Nós temos que construir. Exatamente. Vamos para o que é relevante. O que é relevante? Você, enquanto senador da República, sendo eleita senadora da República, a senhora vai lidar com temas espinhosos, né? Vai lidar com questão de aborto, vai lidar com questão de ideologia de gênero, casamento entre pessoas do mesmo sexo, né, do mesmo gênero, vai lidar com a questão da discriminação das drogas, vai lidar com a questão da reforma tributária, reforma política, reforma administrativa. Como é que a senhora vai votar e como é que a senhora vai tratar em uma dessas comissões? Isso é importante o nosso telespectador saber. Em relação a esses temas, eu vou estar sempre alinhada com o presidente Jair Bolsonaro. Até porque o presidente Jair Bolsonaro, em todo o seu governo, nesses 2 anos, tem sido um exemplo para o Brasil. Não tem sinal de corrupção no Brasil. Todos os projetos que ele tem colocado para ser aprovados são em favor do povo brasileiro. Ele se dedica dia e noite em favor do povo brasileiro, né?
Ele é o único presidente que sai da casa dele e vai visitar aquele município que nenhuma autoridade quis ir. Às vezes nem as autoridades locais visitam na época de eleição. Nem na época de eleição. Ele saiu e foi. Ele trouxe para muitas regiões a esperança de um dia melhor. Então, o presidente Jair Bolsonaro tem todos os conjuntos que a gente acredita que seja ideal para que o Brasil cresça. Se a senhora perceber, por exemplo, que um projeto de lei que esteja no Senado, né, vindo do Executivo, que seja, né, não está tão alinhado, tem um alinhamento muito mais político do que social, muitas vezes. Olha, muito mais político do que social, ou seja, o presidente da República tem interesse político no projeto, mas não necessariamente social, né? Como é que a senhora se comportaria numa decisão como essa importante? A sociedade é mais importante que o presidente ou o presidente é mais importante que a sociedade? Eu tenho a maior tranquilidade, porque pouco que eu já estive com o presidente Jair Bolsonaro, eu não vi ele fazer um projeto político, eu vi ele fazer projeto para o povo. Até às vezes, aquele momento que a gente não consegue entender, nossa, por que ele fez isso? Quando você olha o resultado depois da decisão dele, você fala assim, rapaz, ele tinha razão. Então, eu estou muito tranquila sobre as decisões do presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho certeza que ele jamais vai fazer uma coisa dessa. Ele não se dedicou a vida toda, passou pelo que ele passou nesses 28 anos na Câmara, lutou para ser o presidente da República para deixar as suas características. E eu, como senadora, vou estar junto com ele. É igual você falou, nós temos as pautas importantes, a pauta administrativa, tributária é fundamental para o cidadão, nós não aguentamos mais com esses impostos e a forma. Nós temos que diminuir os impostos, temos que simplificar os impostos, né? Temos que enxugar a máquina. A senhora falou que é um projeto de Jair Bolsonaro, mas essa vaga é deixada por Selma Arruda, que também se elegeu sendo a senadora de Bolsonaro. E ela disse à imprensa que, na verdade, a senhora foi inventada pelo seu suplente, o Vitório Galli, e significa uma segunda facada a Jair Bolsonaro. Então, Como que a senhora recebe uma fala dessa de uma vaga que foi deixada e de uma na época, candidata, né, teve um apoio expressivo da população? Eu gosto quando as pessoas me perguntam, porque, primeiro, eu sou um projeto do presidente Jair Bolsonaro, porque foi ele que me convidou. Ele me chamou, ele ligou no meu telefone. Não foi a senhora que pediu? Eu nem conhecia o presidente Jair Bolsonaro. Eu não conhecia nem o Vitório Galli. Eu pergunto isso porque já teve adversários que falaram que a senhora tenta colar a imagem do presidente. Eu caio na risada quando falam isso, com todo respeito, Nayara. Claro. Porque, assim, imagina você, Nayara, na sua casa, um feriado, 7h27 da manhã, chega uma mensagem para você, assista um vídeo, aí você assiste e fala sobre os militares no governo Bolsonaro. Aí depois eu pergunto, você fala assim, deve ser trote. Quem está falando, né? Porque não tem identificação. Sou eu, presidente Jair Bolsonaro. Posso te ligar? O que você faria? Pode, né? E aí toca o meu telefone, presidente Jair Bolsonaro. Quase passei mal, né? Minha pressão foi lá em cima. Eu falei, presidente, pelo amor, deixa eu sentar primeiro para me acreditar que é o senhor que está falando comigo. E aí ele me passou o projeto dele, o que ele queria, qual era a intenção. A primeira intenção dele, né, era colocar uma mulher. Porque lá já tem 2 senadores homens e precisa balancear. Nós precisamos estar dentro da política. A mulher tem que fazer parte da política. A senhora fala representando Mato Grosso. Representando no todo, Mato Grosso, todos os estados, os municípios, a vereança, as prefeituras. Nós teríamos que ter um contexto, nós temos que ter mais participação. São poucas mulheres. Hoje não passa de 15%. E aí ele me liga e fala, Coronel, a senhora aceita isso? Eu falei assim, senhor, aceito. Como que eu vou falar não para o senhor? Eu aceito. Mas ele falou para a senhora ser soldada dele ou soldada do povo? É isso que eu preciso entender, porque a senhora falou isso agora. Isso é importante deixar claro, né? Eu vou contando veja bem, hoje nós temos como presidente da República Jair Bolsonaro e percebe-se um alinhamento direto de ideológico com relação ao presidente da República. Mas amanhã, por exemplo, pode não ser o presidente Jair Bolsonaro, num afastamento dele, seja por doença ou por uma viagem internacional, o seu cargo assume é maior o Mourão. O tempo, né? O cargo Exatamente. O Mourão assumindo, o Mourão já se demonstrou, de certa forma, que alguns pensamentos não estão alinhados com o presidente. Ele pensa de forma diferente. Sim. Ele tem personalidade. E é um militar também. E é um militar também. Como é que a senhora se comportaria no Senado da República? E aí, deixa eu terminar. Aí ele me convidou, me deu 4 dias para mim conseguir o suplente, para mim, o segundo suplente. E eu fui para Brasília. Ele, na hora do telefone, falou, Coronel, a senhora conhece o deputado Vitório Galli? Eu falei, não. Posso indicar ele para ser seu primeiro suplente? Eu falei, olha... Foi indicação, então, do presidente? Foi. Falei,
quem sou eu, presidente, para falar não para o senhor, eu estou aqui para cumprir. E aí ele me chamou, eu fui a Brasília, nós nos reunimos uma manhã inteira, onde ele me passou o que ele queria, junto com ele estavam ministros, estava o comando das forças, conversamos de novo, passei por uma segunda sabatina, porque eu já tinha passado por uma sabatina com ministros dele, me chamaram lá em Brasília sem me dizer o que seria. Ele não está mais intenso na sua campanha? Eu pergunto isso porque ele gravou um vídeo, foi no calma, dia. Calma, vai chegar lá. Vai chegar lá. E aí, dali, ele me mandou ir lá no Patriota, né? Inclusive, foi ele que indicou o Partido Patriota. E a senhora se filiou? Não, eu não sou filiada. Eu sou militar da ativa. A senhora é militar, é verdade, desculpa. E aí, eu fui pro Patriota, lá no Patriota, que eu encontrei o Vitório Galli pela primeira vez na minha vida. Ele estava sentado numa sala onde eu iria entrar para uma reunião. E ali, eu conheci o Vitório Galli e defini o meu segundo suplente. Começamos a jornada ali. Então, não tinha vínculo nenhum. Quem me convidou, e o projeto é dele, é do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro, Nayara, ele é extremamente estrategista. Ele não dá um passo sem pensar. Tá? Lá em abril, quando ele, não sei se você se lembra, que saiu meu nome em tudo que foi jornal e eu fiquei sumida. Eu, desde fevereiro, já sabia do projeto, mas a ordem era eu ficar quieta e aguardar. Porque não adianta a gente soltar antes, ia ter acusações, o pessoal estava batendo muito duro e queria, então falou, não, eu vou te proteger, você fica tranquila. E eu fiquei, permaneci. E o que a Coronel Fernanda tem que os outros não têm? Simplicidade, lealdade. Mas faltou ela responder uma pergunta. Sim, a ela senhora é soldada do presidente ou soldada do povo? O presidente é o comandante do nosso povo brasileiro. Eu sou soldado dele para ajudar o povo brasileiro. Enquanto eu estiver com ele, eu estou defendendo o povo de Mato Grosso, principalmente, que é o povo da minha terra, que eu amo tanto. Eu quero fazer o melhor para o Mato Grosso. Eu não aguento mais, Nayara, você chegar no município e os municípios não crescem porque não tem uma água. Eu não aguento mais ver uma gestante sair a 300, 400 quilômetros para ter o seu filho numa outra cidade, ter um hospital, porque na cidade dela acabou a maternidade. Antigamente a gente tinha maternidade em todos os municípios, no município mais simples, mas tinha maternidade. Hoje não tem isso. E a mulher tem que vir para Cuiabá ou para um município maior para ter seu filho, às vezes sem R$1 no bolso. Você tem como voltar. Então, qual o caminho que você vai tomar para resolver isso, tentar resolver isso no Senado da República? Primeira coisa, eu tenho fio na mão, por isso que eu fico toda hora passando a mão na mão. Primeira coisa, eu acho que eu tenho que seguir a mesma forma que o presidente Jair Bolsonaro. Senador tem funções específicas, né? Mas a gente tem que ser mais do que isso. O presidente é mais do que ser o presidente do Brasil. Ele tem que estar próximo do povo, e eu quero estar próximo do povo, próximo dos gestores municipais, fiscalizando até aqueles recursos que a gente manda via emenda. Hoje os recursos vêm, mas a fiscalização fica só pelos órgãos fiscalizadores. A pessoa que encaminha, ela tem que estar presente, ela tem que pedir para o povo, manda para a gente, essa obra está sendo feita, não está sendo feita, encaminha o recurso para tal lugar, vamos fiscalizar, a obra está sendo bem feita. Não acontece isso, Aru. Candidata, então se fosse um único pedido, hoje, a senhora tem direito a um único pedido, qual seria para o presidente Jair Bolsonaro, para Mato Grosso, para o Estado? Qual seria esse pedido? A senhora falou que é um projeto dele, então ele fala, tem direito, eu vou te atender um pedido para o seu Estado, qual seria? Cuide do meu Estado, que precisa de muita coisa. Mas tinha que ser um. Qual seria? A gente tem que ser igual o gênio da lâmpada. É por questão de economia, eram 3 pedidos, agora só um só para poder economizar. Presidente, atenda o meu Estado de Mato Grosso, ele precisa muito do senhor. Ou seja, atenda tudo que nós precisamos. Ele não vem atendendo? Vem, opa. O presidente ele vem trazendo desenvolvimento para o Estado de Mato Grosso. Estamos aí para ter a ferrovia. Quantos anos nós estamos precisando de uma ferrovia? Melhorando as estradas, a BR-163, que é a espinha do estado de Mato Grosso, né? Tá faltando a duplicação de Sorriso a Guarantã, já tem algo encaminhado nesse sentido. As outras BRs ele está providenciando e já começou em alguns cantos. Ou seja, Mato Grosso, em 10 anos, nos próximos 2 anos, vai dar um salto em todos os sentidos, principalmente na parte logística do Estado, porque é a parte que hoje é importante. E eu acredito, Nayara e professor, com essa logística já implementada dentro do Estado,
Nós vamos trazer muitas indústrias para as regiões onde precisam para promover Daí emprego. a importância de você estar presente nas Sim. comissões. Hoje são 12 ou 13 comissões do Senado. Quantas delas você gostaria de participar e quais seriam essas? Lá tem a comissão, se não me engano, de Justiça, né, que é a CCJ, salvo engano, que de nome, de cabeça eu não lembro, mas era que tratasse das leis, Comissão de Justiça, se não me engano, é isso. E principalmente na parte econômica, né? Apesar de eu não entender muito, mas facilmente eu aprendo rápido e quando você tem vontade de estar junto, porque hoje, dentro do Brasil, tem as 13 comissões lá, a gente tem que estar atento a todas elas. Você pode porque participar... ninguém sabe tudo, mas a gente tem que saber ouvir e aprender. Você vai poder participar de no máximo 3 comissões, Sim. né? E de preferência aquelas que estejam alinhadas Com o Estado né? de Mato Grosso, com a Estado de realidade de Mato Grosso. Com relação à prospecção de emenda. Que é a Comissão de Agricultura, Comissão... É nesse ponto que eu queria chegar. Isso. Porque existem duas bandeiras muito claras nessas eleições. A bandeira Da agricultura. bolsonarista e Sim. do agronegócio. A senhora já levanta uma muito claramente, mas com o apoio de Otaviano Pivetta, que é o vice-governador, que é um grande, um grande no agronegócio, um grande produtor, a senhora acredita que pode conquistar também os apoiadores do agronegócio, os grandes no Nortão, por exemplo, que a gente sabe que os barões já têm um candidato. A senhora acredita que pode conquistar também a ala do agronegócio? Sim, porque a gente fala agro só como uma categoria, mas não é. Se a gente for observar a cadeia do agronegócio, ela começa com o agricultor, aquele pequenininho da agricultura familiar e vai se estendendo dentro das categorias. Hoje, para você ter uma ideia, né, nós temos 80 mil assentados, ou seja, 80 mil pessoas que trabalham pela agricultura familiar. Estão aí 8 mil hoje, 8 mil conseguiram sua titularidade, sendo que dessas 8 mil, 2 mil conseguiram agora no governo Bolsonaro. As outras 6 mil foram decorrentes... Que é o maior entrave. Que foram dos últimos 20 anos. O presidente Jair Bolsonaro tem um projeto de regularizar, acabar com essa burocracia, entregar o título de cidadão que está lá 10, 20 anos, 30 anos esperando esse título para poder fomentar a agricultura familiar, pegar um financiamento. E ele quer isso e eu vou trabalhar. É direito. E essa titularização, essa entrega foi polêmica, né? Porque a senhora pediu a impugnação de um adversário seu. E aqui nessa bancada, esse adversário disse que a senhora estava também nesse evento, junto com o seu suplente, Vitório Gale, e que a senhora também pediu voto. Não. E que a senhora tentou sentar ali na mesa do presidente, mas ele pediu para a senhora se retirar. Isso é mentira, candidata? Ó, pra você ver como que esse cidadão aí, ele também está com um probleminha acho que mental, né? Eu estive com o presidente num evento privado, não num evento de entrega de títulos. Eu conheço muito bem a legislação eleitoral e tenho cumprido ela na risca. Não erro, cuido muito bem para cumprir, até porque a minha formação é cumprir leis. E eu não posso ser diferente. Como militar, jamais. Então, eu estive num evento com o presidente Jair Bolsonaro, num evento privado. Eu estava acompanhando a chegada do presidente. Na hora que ele estava chegando em Sinop, ele me ligou: Coronel, já estou descendo, o avião está descendo em Sinop. Falei: presidente, não consigo chegar, está travado a via, porque tinha muito carro. Ele: vê se você consegue, se não conseguir, a gente vai se encontrando. E aí, o ajudante de ordem dele passou a monitorar: Coronel, nós estamos indo para a estrada tal, eu vou te esperar em tal evento. Eu falei: não, então vai lá para tal evento. E eu fui para o evento. Entendi. Nas suas propostas, tem uma que fica bem clara, que é a revisão, acabar com os privilégios, né? Reforma de privilégios. Precisamos, né? Pois é. Reforma de privilégios, né? Você não acha que na reforma da Previdência os militares tiveram privilégios com relação à reforma da Previdência? Os militares eles não têm previdência. É esse que é o erro às vezes. Nós temos uma outra forma, que agora me fugiu o nome correto, é que enquanto o cidadão, né, tem a previdência dele, seja privada ou a pública, o militar não tem previdência. Me fugiu o termo agora, como se chama o termo isso. Não é previdência. Isso é um erro que muitos trataram, né? Já estava na Constituição a forma como deveriam ser tratados os militares. Por isso que tem essa diferenciação. Hoje o militar em questão, enquanto o cidadão comum trabalha aí 44 horas semanais, o militar ele não tem isso, ele passa, ele ultrapassa, às vezes ele até dobra.
Então, essa é proteção social que se chama, não é Você achou preferência. que faltou comunicação? O governo federal cometeu um erro, exatamente no sentido de explicar essa diferença entre a previdência dos militares com relação à dos brasileiros em geral? Porque a imagem que ficou é o seguinte, olha, o presidente da República... Corporativismo. Não foi corporativismo, não. Foi um ato no sentido de fazer o que a lei determinava, entendeu? Houve um erro dos governos passados de colocarem os militares na Previdência, mas não é. Nós temos a proteção social, que é totalmente diferente. Porque o militar, ele vai, Nayara, com risco, ele vai pro fronte, ele vai com a certeza de que ele pode não voltar. Candidata, a senhora disse aqui diversas vezes que é um projeto, vou voltar nessa pergunta, do presidente Jair Bolsonaro. E tem muito candidato, não só ao Senado, mas também às prefeituras, colando a imagem no presidente Jair Bolsonaro, usando bandeiras, né, do Brasil. Como que a senhora vê isso? O presidente tem candidato aqui em Cuiabá, ou então em Várzea Grande, ou em outros municípios? Olha, o presidente conversou comigo, todos os candidatos a prefeitos, né, que estiverem conosco, vai estar com o presidente Bolsonaro. Mas eu fico feliz, Nayara, que as pessoas estão hoje buscando estar próximo do presidente Jair Bolsonaro. Então, todos os candidatos de Mato Grosso inteiro, só para entender? Cuiabá, Várzea Grande, com quem que a senhora está nessas cidades? Aqui em Cuiabá eu estou com o Roberto França, estou defendendo a campanha do Roberto França. Eu entendo que ele é o que a gente precisa para esse momento. Em Várzea Grande eu estou com o Flávio da Frical. Então o presidente estaria com todos esses candidatos? Sim. Uma pergunta também na linha dessa do Haroldo, ainda falando da agricultura, né? Hoje a gente tem um aumento da cesta básica, aumento dos alimentos, falta de alimento. O governo federal errou na condução perante essa pandemia, ao seu ver, ao exportar, ao permitir essa exportação ao invés de abastecer aqui o Brasil? Como que a senhora vê essa falta, esse aumento? Porque impacta quem tem menos, né? Importar, inclusive, arroz da Tailândia? Aí eu vou fazer uma fala em relação ao arroz, né? O arroz, quem deixou de incentivar a produção do arroz no Brasil foi o governo anterior, que tirou todo o incentivo dos produtores de arroz. Nós éramos produtores de arroz, nós éramos suficientes. Exportador. Né? De repente, os governos que passaram, Dilma, Lula e Companhia Limitada, tirou todo o incentivo, falou que não precisava. E aí nós passamos a importar da Argentina, se não me engano. Então, o presidente está... Tailândia. Nós estamos tentando trazer de volta isso. Incentivar esses produtores, nós precisamos. O governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, ele está apenas há 2 anos no comando da nossa nação. 2 anos promovendo desenvolvimento, 2 anos tentando quebrar o que foi deixado dos outros governos, buscando todos os meios para satisfazer as necessidades da população. Ele é muito estrategista, com certeza ele vai estar corrigindo tudo que deixaram de errado. Não é fácil, né? Mas, em compensação, a gente nunca viu isso no Brasil. Em 2 anos, ele resgatar principalmente o sentimento de patriotismo, resgatar a possibilidade do cidadão estar bem. Ainda mais numa pandemia dessa, como que que governo que enfrentou pandemia, sem recursos no início do governo. A senhora é uma mulher, se eleita for, como que vai ser a sua condução a respeito de políticas públicas para as mulheres, de fazer valer as leis que já existem, mas que não têm estrutura? Por exemplo, a Lei Maria da Penha, muito certa, muito bem feita, porém falta estrutura nas pequenas cidades, faltava até aqui mesmo, na própria capital. A senhora sente algum tipo de preconceito também por ser mulher? Eu já vou fazer 2 perguntas, que o nosso tempo está quase acabando. Já passamos por situações, mas eu acho que a mulher brasileira, a mulher mato-grossense... A senhora já tentou ser comprada nessa eleição, candidata? O que você acha? Mas eu vou fazer o seguinte questionamento. A mulher brasileira, em especial a mulher do estado do Mato Grosso, são pessoas fortes que batalham dia e noite para colocar o pão na mesa. Essa vaga foi deixada por uma mulher. E aí a gente tem que construir e valorizar. Tenho convocado as mulheres aonde eu passo, chamo as candidatas à vereança, independente até dos partidos. Mulheres, venham para a política. Venham me ajudar a fazer política voltada para as mulheres. Venham me ajudar a trazer, porque se a gente não faz parte da política, nós não temos voz. Precisamos estar na política, precisamos fazer parte dela.
entendo que é necessário não só dar estrutura para cá, não é. Precisamos também reformar a Lei Maria da Penha. Porque se ela tivesse tão efetiva como ela está hoje, nós não teríamos tanto feminicídio e tanta violência ainda. Acabar com o machismo também? Também que impera no nosso precisamos país. mudar ela, precisamos fazer ela mais efetiva, para a mulher não ser refém do sistema que está aí. Temos que melhorar a lei. Eu acho que as punições previstas ainda estão aquém do que a gente precisa, elas têm que ser um pouquinho mais severas. E precisa, além disso, acrescentar uma avaliação psicológica e psiquiátrica no agressor, para que ele não venha cometer novamente, porque no Brasil nós não temos pena perpétua. Candidata, chegamos ao final, a senhora tem 1 minuto para suas considerações finais, fique à vontade. Obrigada. Povo de Mato Grosso, aqui é a Coronel Fernanda, candidata ao Senado Federal, a candidata do presidente Jair Bolsonaro. Peço seu voto no dia 15 de novembro para fazer a diferença pelo estado de Mato Grosso, pelo povo de Mato Grosso. Precisamos mudar muita coisa. Precisamos sair do salto alto e vir falar com vocês de igual. Político não é autoridade. Político não é rei. Político é um servidor para servir o povo. Precisamos trazer isso de volta, porque é você que decide quem vai te representar. Coronel Fernanda, 511, venha conosco, vamos junto. Eu preciso de você para cumprir a missão do presidente Jair Bolsonaro, para representar bem Mato Grosso no Senado Federal e para dizer, somos merecedores de um dia melhor e esse dia melhor vai ser com seu apoio. Certo, candidata, muito obrigada. Eu que agradeço, Obrigado, essa oportunidade. Gente, antes de encerrar, vamos aos gols. Só falar que amanhã vai ser o nosso último entrevistado, será o candidato do PT, Valdir Barranco, ao Senado, tá bom? E vamos encerrar com as imagens do jogo do Cuiabá na Arena Pantanal contra o Paraná. Deu empate, mas Cuiabá aí foi eletrizante essa partida, viu, gente? Cuiabá e Paraná fizeram um dos melhores confrontos aí dessa segunda divisão. Então, muito obrigada, gente. A gente encerra aí com essas imagens maravilhosas. E vai Cuiabá, vai Dourado. Vamos embora. Tchau, Haroldo. Tchau, Tchau, gente. Você fica agora com Fala Brasil.